Tinha 20 anos. Hoje tenho 22, então não faz muito tempo. Enquanto estava na faculdade, fui babá durante uma semana para uma família e, às vezes, babá de outra família mais rica nos finais de semana. Eles saíam frequentemente nos fins de semana e deixavam os 2 filhos. Então eu ficava no fim de semana com as crianças. Eles tinham um quarto de hóspedes totalmente dedicado só para mim e a família era super legal, então foi honestamente ótimo enquanto durou. Aconteceu no outono. As folhas estavam caindo e estava frio lá fora. Eu tinha chegado em casa na sexta-feira e a noite de sexta correu perfeitamente bem. Acabei de brincar com as 2 crianças que vou apelidar de James e Jéssica. James tinha 7 anos, Jéssica tinha 5. Ambos eram fofos e bem comportados. A hora de dormir era 7h30 para Jéssica e 8h30 para James. Durante o dia eu brincava com cada um deles com seus brinquedos. A família tinha 2 salas dedicadas a seus brinquedos, uma para Jéssica e outra para James. Jéssica adorava suas bonecas, com grandes casinhas. Passei muito tempo brincando com ela. James adorava jogar videogame, então eu o observava jogar. Essas crianças realmente tinham tudo, e a casa era linda. Era uma propriedade gigante com um grande lago no meio. Tinha uma garagem separada para 3 carros e uma casa com piscina do outro lado do lago, que também era um bar e sala com mesa de sinuca e dardos, jogos de fliperama e uma TV gigante, e vários sofás. Essa família era tão rica e exagerada que até tinha um interfone que ligava a casa da piscina à casa principal, de modo que se você apertasse um botão na parede em qualquer lugar, ele tocaria e então você poderia conversar. A casa da piscina também tinha uma janela gigante que dava para o lago. Então, depois que as crianças foram para a cama, eu estava livre para fazer o que quisesse durante a noite. Foi ótimo. Eu não deveria receber amigos, embora essa fosse uma regra que eu respeitasse. Eu apenas fazia FaceTime com meus amigos e assistia filmes na casa da piscina para passar o tempo. Não era um lugar ruim para se ter um tempo livre, isso eu garanto. Comecei a ficar com fome, então atravessei a propriedade até a casa, digitei o código para entrar e fui para a cozinha. Eles tinham tantos lanches e comida que parecia que nunca iria acabar. Peguei um lanche congelado do freezer e joguei no micro-ondas. Quando terminei, voltei pela propriedade até a casa da piscina. Eu gostava mais de ficar lá porque podia falar mais alto ao telefone e deixar a TV no volume que eu quisesse, sem acordar as crianças. Eu estava no sofá comendo e assistindo ao filme As Branquelas, enquanto mandava mensagens para um monte de amigos meus. Eu estava contando para meus amigos como aquele filme era ótimo, quando o bip do intercomunicador quase fez meu coração parar. Fui apertar o botão de atender e ouvi a voz da Jéssica do outro lado da linha, dizendo que ela está com medo porque estava ouvindo barulhos. Geralmente ela dormia a noite toda, mas dessa vez eu teria que colocá-la de volta na cama. Coloquei minha comida na mesa e corri de volta pelo quintal até a casa. Entrei pela porta com código novamente e fui para o quarto de Jéssica. Ela deve ter corrido direto para a cama depois que desligamos o interfone, porque ela já estava de volta na cama, toda assustada. Fui fazer cócegas nela e aconchegá-la, só para que ela não ficasse mais assustada. Quando ela se sentiu melhor, saí do quarto, fechei a porta e caminhei pelo corredor de volta à cozinha para pegar um pouco de vinho. Enquanto procurava um abridor de vinho, ouvi um leve estalo no piso de madeira vindo de outro cômodo. Congelei e olhei naquela direção, esperando instintivamente por um segundo som. Eu não queria me assustar. Eu não queria que Jéssica estivesse certa sobre os barulhos. Eu estava pensando que era um barulho normal da casa. Admito que fiquei um pouco assustada, mas deixei as luzes e a TV ligadas na casa da piscina, então tive que voltar. Saí, tranquei a porta com o código e corri até a casa da piscina. Sentei-me no sofá e voltei a comer o resto da minha comida. Acabei não trazendo o vinho. Eu ainda estava assistindo As Branquelas, no entanto. Eu estava distraída no telefone. Então aquele maldito interfone tocou novamente, me fazendo pular na cadeira. Corri para atender e quando o fiz, houve silêncio do outro lado da linha. Jéssica, eu disse no microfone. Tive certeza de ter ouvido alguém respirando, mas foi tudo o que consegui ouvir. Eu disse os nomes de Jéssica e James pelo menos 3 vezes cada. Agora eu estava realmente começando a ficar apavorada.
Liguei para minha amiga Kelsey e disse a ela que queria que ela viesse aqui. Estava com muito medo. Eu contei para ela que a garotinha que estou vigiando disse que estava ouvindo barulhos. Aí eu ouvi um barulho e agora alguém apertou o botão do interfone, mas não falou nada. Eu senti que não era algo que uma das crianças faria. Eu ainda estava ao telefone com Kelsey, que me dizia para parar de ser paranoica. Ela estava bêbada. Eu estava olhando para a casa pela janela o tempo todo, enquanto estava ao telefone com ela. As luzes do corredor acenderam. Eu disse isso a Kelsey, e qualquer possibilidade de que fosse uma das crianças desapareceu quando uma figura grande apareceu em uma das janelas do corredor. Gritei e deixei cair o telefone enquanto olhava para um homem adulto que parecia me ver e estava olhando para mim. Percebi que o interfone ainda estava ligado o tempo todo. Peguei meu telefone, desliguei na cara de Kelsey e liguei para a polícia. E quando fiz isso, eu estava chorando, gritando no interfone que estava ligando para a polícia. Nos deixe em paz, eu disse. Eu estava basicamente gritando tudo o que disse a polícia no interfone. Voltei para a janela e ele não estava mais na janela da casa. Eu estava histérica, chorando, implorando que ele se apressasse, enquanto ela me dizia para me acalmar, me fazendo 1 milhão de perguntas. Continuei gritando o endereço no telefone e dizendo, por favor, se apresse. Quando ela perguntou, as crianças estão seguras? Eu gritei, não, eles ainda estão na casa com aquele homem. Foi quando ouvi o grito de Jéssica pelo interfone. Eu desabei completamente e caí de joelhos chorando, pois a policial ainda estava tentando me controlar, mas não conseguiu. Eu falei, não sei o que fazer. E ela disse, a polícia está quase aí, você precisa esperar. Eu respondi, ele está com as crianças. E ela perguntou se eu vi se o homem tinha alguma arma. Eu disse que não sabia. Mas então ouvi a voz de Jéssica falando no interfone, dizendo meu nome. Aproximei-me e gritei, sim, estou aqui, pegue seu irmão e saia de casa. Ela estava chorando, dizendo que tinha um homem lá. Eu disse sim, eu sei, chame seu irmão e saia agora. Foi a coisa mais corajosa que já fiz, correr para fora, atravessar o quintal até casa e encontrar as 2 crianças que já estavam na porta. Peguei os 2 e os levei de volta pelo quintal até a casa da piscina, onde nos escondemos com as luzes apagadas. Os 2 estavam chorando e eu queria chorar, mas tinha que ser forte e me controlar por eles. Eu ainda estava ao telefone com a policial e ela finalmente me disse que a polícia estava aqui e que viriam nos encontrar na casa da piscina. Essas palavras foram as palavras mais reconfortantes que ouvi em minha vida. As lanternas da polícia brilhavam pelas janelas. Levei as crianças até a porta, onde encontramos alguns policiais. A policial levou as crianças com ela para um carro. Fui com outro policial para outro carro. Já havia 3 carros de polícia na frente da casa e mais continuavam aparecendo. Eu estava respondendo a todas as perguntas que me foram feitas. E então eles o encontraram. Eles trouxeram um cara que parecia ter cerca de 1,80 m. Ele olhou para todos enquanto era trazido algemado e colocado na traseira de um carro. Ainda me lembro do rosto dele quando ele olhou para mim. Os pais de Jéssica e James foram chamados imediatamente e informados da situação. Não havia como nenhum de nós ficar lá naquela noite. Os pais combinaram que a tia das crianças viesse buscá-las para ficar com ela. Fui para casa depois que eles não precisaram mais de mim. Mas quando cheguei em casa naquela noite, não dormi. Eu ainda estava em choque. Os pais, compreensivelmente, não abandonaram mais os filhos depois disso. Tenho certeza. Eu sei que eles apresentaram queixa. E com os recursos deles, espero que aquele canalha tenha conseguido o que merecia e muito mais. Eu respeitosamente disse a eles que não poderia mais ficar lá porque estava assombrada por aquela noite. Eu só podia imaginar o quão assustadas aquelas pobres crianças estavam e talvez ainda estejam. Eu tinha 28 anos e estava acampando sozinho em uma floresta local com meu Beagle, Reggie. Foi em novembro. O tempo ainda estava um pouco quente durante o dia, mas a noite fazia frio, então vim preparado. Trouxe minha fogueira portátil, fluido de isqueiro, um isqueiro e um machado para cortar lenha. Claro, também trouxe uma barraca, um saco de dormir e meu equipamento de pesca para poder pescar no lago.
Trouxe comida suficiente para os 2 dias que ficaríamos lá, mas se eu pegasse algum peixe, planejaria comê-lo. Caminhei da minha caminhonete cerca de 1,5 km pela floresta até estar perto o suficiente do lago. Montei meu acampamento em uma pequena caverna confortável e levei Red comigo até o lago para pescar. Peguei alguns peixes menores que não valiam a pena tentar cozinhar, então os joguei de volta. Reg ficava olhando para alguma coisa na floresta. Poderia ter sido qualquer pequenos animais. Que ele ouviu. Ele era bem treinado para não fugir, então não o mantenho na coleira. Depois de talvez 1 hora de pesca, fomos fazer uma caminhada ao redor do lago. Quando estávamos do outro lado do lago, em frente ao nosso acampamento, olhei para o outro lado e vi o que pareciam ser algumas pessoas entrando na floresta. Eles estavam tão distantes que era difícil dizer, mas realmente pareciam pessoas. Eles estavam bem perto de onde ficava o acampamento. Eu não queria ser assaltado, então disse ao Red: "Vamos", e demos uma volta rápida ao redor do lago. Quando voltamos ao acampamento, o zíper da minha barraca estava aberto. Alguém passou por ali, sem dúvida. Surpreendentemente, não parecia faltar nada, embora não houvesse realmente muito para roubar além da fogueira e dos suprimentos de pesca. Mesmo assim, eu sabia que estava certo quando pensei ter visto pessoas, e o fato de elas terem passado pelo meu acampamento me deu arrepios. Por segurança, passei a próxima hora mudando meu acampamento para um local diferente, um pouco mais acima no lago. Então comecei a cortar um pouco de lenha para acender o fogo na fogueira. Depois que isso aconteceu, alimentei Red e esquentei um pouco de chile para o jantar. Depois nos sentamos perto do fogo e eu estava escrevendo em meu diário, quando Red começou a latir para alguma coisa na floresta. Já estava escuro e eu realmente não vi nada além do que o fogo mostrava. Olhei para a escuridão, um pouco assustado. Levei Red para dentro da barraca e fui apagar o fogo. Se houvesse pessoas naquela floresta, eu realmente não queria anunciar minha localização com o fogo. Entrei no saco de dormir e, com a luz de leitura ao meu lado, estava lendo meu romance. Os ouvidos de Red se moviam repetidamente enquanto ele ouvia coisas que eu não ouvia. Ele continuou olhando para as paredes da tenda. Eu ficava dizendo: "O que foi, garoto?" Ele começou a rosnar. Ele ouviu algo lá fora. Poderia ter sido um cervo. Talvez pudesse ter sido um urso, ou poderia ter sido uma pessoa. Achei a ideia de uma pessoa no escuro ser mais assustadora do que um urso. Eventualmente, Red se acalmou e abaixou a cabeça. Fiquei desconfortável e queria que a noite passasse, então desliguei a lanterna e fui dormir. Acordei horas depois com Red rosnando e uivando. Eu disse a ele para ficar quieto. Eu escutei e pude ouvir alguém assobiando, o tipo de assobio que você faz para um cachorro. Red começou a rosnar novamente em resposta a isso. Eu estava morrendo de medo. O assobio se transformou em um clique vindo da boca de alguém. Então os passos começaram a se aproximar da tenda até chegarem bem perto ao lado. E então pararam. Reg estava enlouquecendo, uivando. Então eu o agarrei e fiz com que ele ficasse quieto sem dizer nada. Houve um silêncio total, exceto o vento. Reg começou a rosnar novamente, olhando na direção do zíper da barraca. Silêncio total. Até que finalmente outro assovio veio do lado de fora da porta da tenda. Reg ficou louco. Tentei fingir uma voz bem grossa e de comando e gritei: "É melhor você sair daqui. Eu tenho uma arma." Mas minha voz saiu trêmula e assustada. Os passos se afastaram da tenda em um ritmo lento e pesado, até desaparecerem completamente. Isso, ou eles simplesmente pararam não muito longe da tenda, porque Red continuou rosnando por cerca de 1 hora depois disso. Não consegui dormir depois disso, mas estava com muito medo de sair da barraca. Meu telefone não tinha serviço no meio da floresta, então não era como se eu pudesse ligar para um membro da família ou amigo para contar o que estava acontecendo. Então, ao longe, ouvi o grito de uma mulher que provavelmente ecoou por quilômetros. Parecia uma mulher literalmente gritando por sua vida. Esta foi a gota d'água. Agarrei Red, calcei as botas, peguei minha lanterna e corri. Corri por onde vim até chegar à minha caminhonete. Eu ainda não tinha sinal de celular. Dormi na minha caminhonete naquela noite e ao amanhecer voltei para a floresta com Red, de volta ao acampamento. Juntei todas as minhas coisas, desmontei minha barraca.
Eu nem prestei atenção se minhas coisas foram reviradas, só estava com pressa de sair dali. Meia hora depois saí de lá, assim que recebi sinal. Liguei para o número da polícia para relatar o grito de uma mulher e pessoas suspeitas ao redor do meu acampamento na noite anterior. Não sei o que aconteceu com tudo isso e não sei o que estava acontecendo naquela floresta, mas nunca mais voltei para acampar lá. Eu estava sozinho em casa uma noite. Nossa casa é uma casa de 2 andares e o andar de cima é basicamente um apartamento. Então, meu irmão e eu moramos no andar de cima, enquanto nossos pais moram no andar de baixo. É muito bom. Era um fim de semana e eu estava em casa. Estava chovendo lá fora, então meus amigos não queriam fazer nada. Passei a noite assistindo filmes de terror no meu quarto. Eu estava assistindo Dr. Sleep, um filme que nunca tinha visto antes. Fiz uma pausa enquanto ia fazer um lanche na cozinha. Fui até o armário da despensa, peguei uma caixa de biscoitos e ouvi um barulho lá embaixo, que considerei ser nada. Voltei para o meu quarto, fechei a porta e liguei o filme novamente. Percebi que a luz de movimento do quintal estava acesa e então ouvi alguns sons lá embaixo. Parecia que a porta dos fundos estava fechada. Então, para explicar o layout da nossa casa, meu quarto fica logo acima da porta dos fundos. As paredes desta casa são finas como papel. Você podia ouvir um alfinete caindo lá embaixo. Então ouvi facilmente alguém lá embaixo. E quando pausei o filme, ficou mais óbvio que eu estava ouvindo passos. Mandei uma mensagem no grupo da família, perguntando quem acabou de chegar em casa. Minha mãe respondeu em 1 minuto dizendo que não estava em casa. Isso significaria que teria que ser meu irmão, mas seria incrivelmente estranho, já que ele nunca entra pelos fundos da casa. Ele também não deveria estar em casa esta noite. Eu disse em nosso grupo que tinha alguém lá embaixo. Alex, é você? Eu disse. Ele não respondeu. Então ouvi passos subindo as escadas. Desliguei a TV. Os passos vinham direto pelo corredor até o meu quarto, ignorando todos os outros cômodos. Eram passos pesados. Eles chegaram à minha porta e então minha porta se abriu. Eu estava deitado imóvel na cama, fingindo estar de olhos fechados, apertando-os apenas o suficiente para ver uma cabeça espiando o quarto pela porta, olhando diretamente para mim. Estava escuro. Eu só conseguia ver os olhos da pessoa e não se parecia com Alex. Ele ficou na porta, observando pelo que pareceu uma eternidade enquanto eu estava ali, fingindo estar dormindo. Depois de talvez 30 segundos a 1 minuto, ele fechou a porta, mas não ouvi passos se afastando. Mandei uma mensagem. Alex, por favor, diga-me que é você que está em casa. Ele respondeu quase instantaneamente, dizendo, não. O que você está falando? Foi quando eu disse a ele que alguém estava na casa. Liguei para o 190 e comecei a sussurrar ao telefone. E foi então que finalmente ouvi passos se afastando da porta. Ele deve ter me ouvido começar a falar, mesmo que em um sussurro. Os passos desceram as escadas e então não consegui mais ouvi-los. Disseram-me para ficar na linha até a chegada de ajuda. Houve uma batida na porta lá embaixo, cerca de 5 minutos depois. Então, quando o atendente me disse para descer, para deixar a polícia entrar, eu o fiz. No meu condado, a polícia trabalha em pares. Então, os 2 policiais que chegaram vasculharam comigo toda a casa, verificando cada armário, embaixo de cada cama. E quando foi determinado que a casa estava vazia, eles foram embora. Um dos meus pais deixou a porta dos fundos destrancada. Não há chance de dormir depois que algo assim acontecesse. Ninguém estaria em casa até o dia seguinte. Então tive que passar a noite sozinho. Pouco depois da saída da polícia, a luz de movimento do quintal acendeu. Algo desencadeou isso. Olhei pela janela e tive apenas um vislumbre de um homem saindo de casa para um canto distante e escuro do quintal, onde eu não conseguia mais vê-lo. Acho que ele pode ter tentado entrar na casa novamente, mas desta vez a porta estava trancada. Observei pela janela enquanto a luz de movimento estava acesa. Quando desligou, estava escuro demais para ver qualquer coisa lá fora. Contanto que a luz não se acendesse novamente, eu saberia que ele não voltaria. Felizmente, ele nunca voltou. Demorar meio segundo para trancar as portas pode ser a diferença entre alguém entrar ou não em sua casa. Como meus pais se esqueceram de trancar a porta. Agora terei para sempre a imagem assustadora de ver a cabeça daquela pessoa espiando dentro do meu quarto.